Olá, meu nome é Rafael Leandro e hoje conversaremos um pouco sobre a petição inicial previdenciária com ênfase nos benefícios por incapacidade. Esse é mais um projeto que o Prático Jurídico está lançando, com conteúdos voltados à prática processual, para você que deseja ingressar na atividade da advocacia privada, advocacia pública, ou ainda você que deseja aprimorar as suas técnicas para atender mais clientes, compreender mais da matéria e assim aumentar o seu faturamento. É isso mesmo, hoje o nosso encontro é para discutirmos um pouco sobre a petição inicial previdenciária e a ênfase se dá nos benefícios por incapacidade em razão da recente Lei 14.331 de 2022, que veio a desafogar aquele contingente de perícias paradas na Justiça Federal em razão da questão dos honorários periciais. Nesse sentido, o legislador aproveitou e incluiu algumas disposições sobre direito processual que nós precisamos estar atentos. Meu nome é Rafael Leandro, sou mestre em Direito, especialista em Direito e Processo Previdenciário, sou servidor efetivo da Justiça Federal, onde atuo na assessoria dos juízes federais e sou também professor universitário. Hoje a minha missão, então, é discutir um pouco desse assunto tão rico, porque sabemos que os benefícios por incapacidade para aqueles que atuam no mercado previdenciário representam um volume muito grande de possíveis ações, considerando o volume de pedidos administrativos de benefícios por incapacidade. Então, pessoal, dentro da nossa proposta do que nós vamos abordar para vocês, a gente preparou uma apresentação que nós vamos passando aos poucos e conversando a respeito desse conteúdo. No primeiro momento, nós precisamos fazer um pequeno nivelamento sobre petição inicial, em razão daquelas disposições que vocês já conhecem sobre o Código de Processo Civil. O nosso artigo 319 do CPC, ele prevê os requisitos mínimos e básicos para uma petição inicial. Então lá nós temos o endereçamento do juízo competente, os nomes, prenomes, estado civil. Hoje não existe uma cobrança tão grande pelo endereço eletrônico, ou seja, pelo e-mail, mas é muito importante você já se atualizar e já informar esse e-mail em razão do processo eletrônico. Se você representa o seu cliente, informe pelo menos o e-mail do escritório para, caso seja necessário fazer algum contato virtual, seja possível, fora das intimações do processo, para evitar um atraso nessa troca de informações, certo? Os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. No direito previdenciário é muito importante essa parte fática, principalmente fática, pessoal. Eu sempre costumo dar a dica que você deve explorar muito bem os fatos. E o direito, você pode ser um pouco mais econômico, a não ser que você esteja desenvolvendo uma nova tese da área previdenciária. Caso não seja esse o caso, debruce-se sobre os fatos, sobre a situação concreta, sobre as provas que você está produzindo de forma antecipada com a petição inicial, as provas que você pretende produzir, as questões relacionadas à análise que o INSS fez, o porquê ela está errado, número do benefício, a data da entrada do requerimento desse benefício e assim por diante, certo? Então é muito importante esses detalhes, eles são tão importantes que, na verdade, o que a Lei 14.331 fez foi somente esclarecer um pouco o que deve estar incluso de forma obrigatória na parte dos fatos da sua petição inicial previdenciária em caso de benefício por incapacidade, mas que serve por analogia para os demais benefícios, certo? Ainda tem os pedidos com as suas especificações. O pedido deve ser certo, não se admite hoje o pedido genérico. Inclusive, dentro desse conceito de pedido, é que a Justiça Federal sempre cobra os cálculos para a aferição do valor da causa.
Porque a partir do momento que vocês têm o seu pedido certo e claro na petição inicial, e você tem conhecimento previdenciário de cálculos, que é muito importante no direito previdenciário, você vai produzir o cálculo para que seja fixado o valor da causa e assim a competência, que na Justiça Federal, a do juizado especial é fixada pelo valor da causa, causas cujo valor seja até 60 salários mínimos, cujas quais possuem competência absoluta para serem processadas nesse rito, conforme previsto na Lei 10.259, lá no artigo 3º, parágrafo 3º. Então fique muito atento quanto à exatidão do pedido que você está apresentando. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Por isso que a análise dos fatos é muito importante nesse ponto, pessoal, porque você consegue trabalhar toda a questão da prova pré-concebida, aquela que você já vai apresentar junto com a petição inicial, que muitas vezes já está no processo administrativo, mas você ainda tem alguns documentos para complementar. Só que ainda você deve especificar quais são as provas adicionais que você que você deseja produzir durante o trâmite processual. Afinal de contas, vai ter a fase de conhecimento, que vai ter uma fase relacionada ao saneamento do processo para saber qual é o ponto controvertido e assim fixar a prova necessária para elucidar aquela controvérsia. No caso dos benefícios por incapacidade, nós sabemos que a maioria dos casos eles são processados no rito do juizado especial. Então, como o rito do juizado especial tem como natureza a celeridade e a oralidade, ele é mais sucinto, porque o benefício, as ações que envolvem benefícios por incapacidade, o ponto controvertido, na maioria das vezes, se relaciona à própria incapacidade, se a parte autora, o segurado, é capaz ou incapaz para a atividade em razão da sua doença, em razão da sua incapacidade. Certo? É claro que existem ações que podem discutir, por exemplo, pessoal, a qualidade de segurado, daí dentro desse conceito a manutenção da qualidade de segurado ou até mesmo a carência. Mas nós estamos partindo do pressuposto aqui que vamos fazer a discussão e a impugnação no que se refere à incapacidade. E até sobre isso, para nós irmos mais além, deixarmos essa nossa conversa ainda mais rica, nós já conhecemos no nosso dia a dia que quando o INSS já identifica de pronto que existe algum possível problema com a carência ou com a qualidade segurado, que são as análises primárias que a autarquia faz ao receber esse pedido de benefício, o INSS já indefere o requerimento naquele momento, ou seja, não processa para a perícia médica. Então, mesmo que o seu caso envolva o benefício, o indeferimento em razão da qualidade de segurado ou da carência, é bem possível que não tenha sido feita a perícia médica. Então você vai ter que trazer o pedido da perícia médica para dentro do processo para que, superada a questão da carência e superada a questão, por exemplo, da qualidade de segurado, nós possamos abordar a questão envolvendo a incapacidade do segurado. Ok? Voltamos aqui então. Além disso, o ponto relacionado ao valor da causa, tá? Que nós já conversamos anteriormente. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, aqui envolve as ações que são processadas pelo rito do procedimento comum, tá, pessoal? No procedimento do juizado especial não existe essa fase. E também tem um ponto que a prática nos ensina, é que a fazenda pública ela é extremamente limitada para apresentar acordos antes da instrução processual. Tá? Então, em regra, os juízos do Brasil afora dispensam inclusive essa informação acerca do interesse ou não de realizar essa
conciliação prévia, porque ela acaba atrasando o processamento do feito, sabendo-se da limitação que a Fazenda Pública possui para fazer esse tipo de transação no início do processo. Nós sabemos que existe um esforço das procuradorias em oferecer acordos naqueles casos com perícias favoráveis, em que não tenham pontos com controvérsia nos autos, porém isso ocorre após a instrução processual. Então, nesse ponto, nós temos que ficar atentos, porém um pouco relaxados quando se trata de processos do procedimento do juizado especial, que não existe essa fase, e processo do procedimento comum na seara previdenciária, que acaba no dia a dia, na prática de fato, inexistindo essa audiência prévia de conciliação, ok? Além disso, nós temos algumas informações nos parágrafos 1º ao 3º, o artigo 320 e o artigo 321, que são importantes para nós fazermos uma contextualização. O parágrafo 1º fala que, caso não tenha alguma informação dos dados pessoais do réu, esses podem ser requeridos ao juízo. É claro que quando nós estamos litigando contra o INSS, e em regra isso ocorre no processo eletrônico, não vai ter essa necessidade de diligência junto ao juízo, tá? O parágrafo 2º nos relembra que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Faltou um endereço de e-mail porque não era conhecido, mas não impossibilita a citação, tá? Então, vai ser processado dessa forma, sem a necessidade da eventual emenda inicial. O parágrafo 3º, ele diz que a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Isso significa que, se tiver um documento que está somente em posse do INSS, alguma informação relevante sobre a sua qualificação do réu, que se torne realmente oneroso para conseguir essa informação, isso não vai impedir que o processo tenha prosseguimento. Isso é uma coisa pouco aplicável no nosso dia a dia de litígios contra o INSS, tá? Artigo 320 diz que a petição inicial será instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação. A gente nem precisa dizer que esses documentos se referem, por exemplo, ao documento de identificação, ao CPF, que hoje não é mais emitido de forma física, mas deve ter o número, o comprovante de residência, se for ações no juizado especial, a procuração, a declaração de hipossuficiência, se for o caso, a cópia do processo administrativo, a cópia do laudo SAB, as informações, atestados, prontuários, receituários, tudo que envolve o litígio em questão e que são considerados documentos indispensáveis à propositura da ação. Não tem como se ajuizar uma ação requerendo benefício por incapacidade sem apresentar documentos médicos que comprovem ou demonstrem ou deem indícios da sua incapacidade. Então, esses tipos de documentos são considerados indispensáveis à propositura da ação. E por que essa expressão ela é tão forte? Porque se você for intimado a emendar a inicial por meio da juntada de algum documento indispensável e você não atender à ordem do juízo, esse processo certamente será extinto sem a resolução de mérito, o que não impede, depois de corrigida a falha, ajuizar uma nova ação em razão da mera coisa julgada formal. Tá bom? O artigo 320 diz que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 20, falta um documento, uma informação, algo que está incompleto, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complemente, indicando que deve ser corrigido ou complementado.
tem alguma falha na petição inicial que comprometa o julgamento ou a interpretação, o juízo vai dizer o que precisa corrigir e você precisa atender essa determinação. Por isso que é essencial que nós conheçamos bem o conteúdo, a matéria, com o objetivo de evitarmos diligências baixas, emendas à inicial de forma desnecessária, porque isso é tempo. Quando falamos de benefício por incapacidade, não é só o Poder Judiciário que precisa trabalhar de forma célere, é também o representante do segurado em juízo, certo? E o parágrafo único deixa claro aquilo que nós já conversamos. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Joia, pessoal! Esse foi o nosso nivelamento sobre petição inicial. E para nós sermos muito objetivos, nós chegamos ao nosso ponto sobre a Lei 14.331 de 2022. E sendo bem certeiros, nós vamos direto ao artigo 3º, porque o objetivo da nossa aula não é falarmos sobre os honorários periciais e nada disso. Hoje nós falaremos no ponto dessa lei somente aquilo que se refere ao procedimento, as inovações que essa lei trouxe quanto a procedimento. Então o artigo 3º, ele adicionou o artigo 129A lá na Lei 8.213. Esse artigo diz o seguinte: os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata esta lei, inclusive os relativos a acidente de trabalho, observarão o que? São 2 incisos e algumas alíneas. Primeiro inciso fala o que deve ter na petição inicial, e o segundo inciso vai falar sobre os documentos que são essenciais. Vocês estão vendo que isso se linka diretamente ao artigo 319, porque ele esmiuça para fins previdenciários aquilo que deve ter nesse tipo de ação, tá certo? O inciso 1 diz: quando o fundamento da ação for a discussão de ato praticado pela Perícia Médica Federal, a petição inicial deverá conter, em complemento aos requisitos previstos no artigo 319 do CPC, os seguintes itens. Primeiro, a descrição clara da doença e das limitações que ela impõe. Qual é a doença que o segurado está acometido? A doença é depressão. E essa depressão, qual é o efeito na vida do segurado? Não tem ânimo para trabalhar, nem para fazer o serviço doméstico, nem para os cuidados mais básicos da sua saúde, higiene. Todos esses detalhes são importantes. Por isso que eu destaquei a questão dos fatos lá do artigo 319. B. A indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado. Tem que dizer qual é a profissão, qual é a atividade. É claro que quando é uma pessoa que é um empregado recente numa empresa, por exemplo, às vezes está muito claro na CTPS. É muito importante sempre juntar a CTPS, tá, pessoal? Para evitar uma baixa em diligência para juntar esse documento. Então a CTPS vai ter lá a profissão dele, o afastamento, todos os detalhes. Entretanto, e se for um contribuinte individual, um trabalhador autônomo? O juiz não vai adivinhar qual é essa atividade. Nem sempre a atividade que o contribuinte individual está lá realizando a sua contribuição mensal vai estar informada no meu INSS, lá no CNIS. Dificilmente alguém indica qual é a atividade. Então, por isso a importância de descrever qual a função, a atividade e as características do serviço. Trabalha carregando peso, é faxina e a crise dela é alérgica, trabalha com produtos químicos, produtos cancerígenos, essa riqueza dos fatos que deve ser abordada, tá bem? Além disso, nós temos as possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida. Você deve ser capaz de identificar e informar para o juízo quais são as inconsistências no laudo médico-pericial. E aqui eu até separei para vocês, já vou avançar um pouquinho para mostrar esse ponto aqui, ó. Esse aqui que vocês estão vendo na tela
é o chamado laudo SAB, tá? O que é o SAB? É o Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade. É o laudo médico, tá? Nesse laudo médico existe todas as informações do segurado, o nome, número do benefício, o dia que foi feita o exame, a ocupação, a função dele. Aqui vai dizer qual é o histórico, que é quando o perito faz aquela conversa inicial, o que nós chamamos de anamnese. Ele vai informar a data do início da doença, quais as considerações sobre a sua análise, se existe ou não incapacidade. Então, o que a lei está dizendo? Quando ela afirma que você deve apresentar as possíveis inconsistências, significa que o procurador da parte deve estar atento ao laudo para dizer o porquê esse laudo ele não reflete a realidade no que se refere à alegação de incapacidade do segurado. Como é que ele vai mostrar isso? Por meio dos atestados. O perito diz isso, mas o médico assistente que já vem acompanhando o histórico do segurado há 6 meses discorda por isso, por aquilo. Então você está mostrando qual é a inconsistência na análise do INSS. Professor, mas onde é que eu vou pegar esse laudo SAB? Pessoal, antigamente precisava ir fazer o requerimento presencial na agência do INSS. Agora, lá no Meu INSS, você pode procurar a aba Laudos Médicos. Essa aqui é a tela do Meu INSS. É prático mesmo, tá, pessoal? Laudos Médicos. E aqui vai abrir essa tela para você clicar em solicitar os laudos médicos. Clique em solicitar e até no máximo 48 horas esses laudos estarão disponíveis para a sua consulta. Tá bem? Então uma informação muito importante, muito rica para o seu dia a dia. É claro que esse Meu INSS é o Meu INSS do próprio segurado, tá? Voltamos aqui, pessoal. O outro ponto é a declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata este artigo, esclarecendo quais são os motivos que entende não haver litispendência ou coisa julgada. Porque existem algumas situações que o segurado acaba tendo vários requerimentos de benefícios por incapacidade, em razão de várias negativas, e esse segurado acaba tendo várias ações judiciais. Então existem entendimentos que, quando se refere à mesma causa incapacitante, em um determinado período, uma nova ação que questiona aquela mesma incapacidade que já foi objeto de juízo de perícia judicial, é considerada uma coisa julgada, ou uma litispendência se ela não tiver ainda transitado em julgado. Então deve-se justificar a diferença das ações, especialmente no que se refere aos fatos, tá? A diferença do requerimento, a data do requerimento e a incapacidade. E uma das dicas que nós podemos dar para vocês é sempre abordar eventuais agravamentos na doença do segurado. Porque, embora a doença possa ser a mesma, um agravamento pode ter ocorrido e esse agravamento vem a gerar a incapacidade. Só que isso deve estar fundamentado e deve ter prova material. Que prova material? Prontuário, atestado, receituário, exame. Então, por isso, a abordagem dos fatos é tão necessária na petição inicial previdenciária, ok? Continuamos. Para o inciso 2 agora vai falar sobre os documentos necessários para essa ação. E a Lei 14.331 ainda destaca que não importa o tipo do procedimento a ser invocado no caso concreto. Em qualquer tipo de procedimento, seja do procedimento comum do Juizado Especial Federal, deve-se observar esses documentos mínimos necessários, que é o comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação. O laudo SAB já faz essas vezes, pessoal, então sempre requeiram o laudo ou procurem lá no Meu INSS a carta de indeferimento, resultado da perícia. É o que vocês vão precisar juntar no processo. Se for um processo mais complexo, baixar o processo administrativo,
Tá? O comprovante de ocorrência do acidente de qualquer natureza, ou acidente de trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade. O que o legislador está querendo que você apresente? A CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, histórico de atendimento do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da polícia, caso tenha ocorrido um acidente mecânico que gerou a incapacidade. E a documentação médica que dispuser relativa à doença alegada. Atestado, prontuário, receituário e exames. Certo? Então, esses são documentos indispensáveis à propositura da ação, que é o que nós abordamos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Certo? Por fim, pessoal, o parágrafo 1º, 2º e 3º, ele acaba não trazendo mais responsabilidades para o autor, para o segurado, mas sim alguns pontos que devem ser observados tanto pelo juiz como pelo médico perito. O parágrafo 1º diz que quando o perito identificar a divergência entre a sua conclusão e o laudo SAB e o laudo do médico perito do INSS, ele deve indicar de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam esse dissenso, o porquê que ele está contrariando o perito médico do INSS. Tá, professor? Joia, mas o que a gente pode aprender com isso? Vamos ao extra, vamos ao prático. Gente, se isso está na lei, significa que o legislador considera como requisito essencial do laudo médico. Se o laudo médico não for adequado a ponto de não indicar de forma conclusiva qual é a diferença, qual é o dissenso, o porquê da diferença da interpretação do médico perito federal do INSS e o médico judicial indicado pelo magistrado, o INSS vai poder impugnar de forma constante esses laudos para que a fundamentação esteja clara, tá? Então, é bem possível que vocês venham a se manifestar algumas vezes sobre impugnações ao laudo a partir da chamada à observação desse parágrafo 1º do nosso novo artigo 129A da Lei 8.213. Ok? Agora, quando a conclusão do exame médico pericial realizada pelo perito designado pelo juiz mantiver, ou seja, ser igual à conclusão do perito médico do INSS, pode o juiz, após ouvir a parte autora, porque é vedada a decisão surpresa, julgar improcedente o pedido. Tá? E o parágrafo 3º fala relacionado à citação, que se houver mais pontos em discussão, o juiz vai determinar a citação do INSS. Aqui nos dá a entender que seria possível o julgamento de improcedência pelo juiz antes da citação do INSS. Só que é uma situação que pouco ocorre no dia a dia da prática, até para maximizar o contraditório e ampla defesa e evitar qualquer tipo de nulidade processual. Até porque os bastidores não aceitaram de forma tão feliz o fato de o legislador ter incluído numa lei que não trata de questão processual pontos relacionados à petição inicial. Meu ponto de vista é que não vem a diminuir em nada, acaba trazendo informações ricas para os procuradores, para o Poder Judiciário, para que o processo fique mais redondo, mais coeso, para possibilitar um julgamento de maior qualidade. Tá? Então são esses os pontos dos parágrafos 1º, 2º e 3º. E para nós finalizarmos a nossa abordagem, eu queria destacar para vocês, aqui nós já falamos do laudo SAB, como requerer o laudo, e aqui deixamos um resumo para vocês, que são os itens para abordar e quais são os documentos. Então aqui a gente destaca doença, atividade, inconsistência do laudo, inexistência de litispendência. E esses itens aqui, pessoal, são bônus, tá? Que o professor está colocando e indicando que vocês adicionem sempre na petição inicial de vocês, não importa o tipo de espécie de benefício, mas se for previdenciária, sempre tragam.
o número do benefício, a sua espécie no caso, a data da DER, da DIB, da DCB. Quem não atua na área previdenciária, a data se refere à data da entrada do requerimento, a DIB é a data do início do benefício e a DCB é a data da cessação do benefício, que vai ser importante quando você faz o pedido de restabelecimento da prestação. E além disso, é interessante você indicar também a data da perícia, tá? Que pode coincidir ou não com a data da cessação do benefício, especialmente quando há pedido de prorrogação, que é um assunto que nós podemos falar em outro momento. E aqui os documentos, eu coloquei para vocês o comprovante de deferimento, daí botei a indicação aqui do meu INSS, comprovante de acidente, caso seja o caso, daí boto exemplos de documentos para vocês e também a documentação médica, que é a parte autora que o segurado dispuser. Então, esses são os documentos que devem ser apresentados em juízo, pessoal. E com isso, nós finalizamos a nossa abordagem dessa petição inicial previdenciária a partir dessa inovação da Lei 14.331 de 2022. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e tenha sido útil. Deixe aqui nos comentários qual é a sua dúvida, que a nossa equipe vai responder cada uma delas. Mande sua sugestão, inscreva-se no nosso canal e, por favor, deixa o seu like no nosso vídeo, porque isso é um estímulo, por meio disso que nós podemos saber se estamos sendo ouvidos e se o nosso conteúdo é de qualidade para você.